João capítulo 6. Hoje o assunto é um pouco diferente. João capítulo 6. Você achou? Diga cheio. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Era a época da Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isso somente para o experimentar, porque bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não seria suficiente para que cada um pegasse um pedaço para si. Um dos outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: tem aqui um rapaz, ele está aqui, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: manda eles assentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Diga comigo, 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram dos que haviam comido. Você pode dizer amém? Irmãos, todas as vezes que a gente fala e prega sobre este assunto, eu quero lhe informar que eu não fico preocupado com a tua reação, seja positiva ou negativa. Eu sei que é um tratamento especial para uma área específica dentro de um assunto que eu gosto muito de falar. Porque falar sobre finança, falar sobre dinheiro é um assunto que quem tem se alegra, quem não tem se alegra também, né? Quem tem dinheiro ri, quem não tem ri também. Quando o assunto é prosperidade, finança, você já começa a sonhar, já começa a projetar, a acreditar na palavra que está sendo liberada. O Salmos 37:4 existe uma aplicação e ele diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia e o mais, ou tudo Ele fará. E a ordem da prosperidade é essa: entregar, confiar e Ele fará. Não é entregar para Ele fazer e depois você confia. Primeiro você entrega, porque se você não entrega, tu não confia. Meu carro está ali fora e eu só tenho confiança de pegar a chave do meu carro e entregar na mão de uma pessoa aqui. Eu só faço isso se eu confiar na pessoa que eu estou lhe entregando a chave. Uma vez que eu entrego a chave na mão de alguém, eu não preciso dizer que eu confio, porque a atitude da entrega denuncia a minha confiança. Então, se você é alguém que não gosta de entrega, você não adianta falar que confia, porque você não confia. Porque o princípio da confiança está na tua entrega. E o nível da tua entrega denuncia o índice da tua confiança. O texto é claro: entrega, confia e Ele faz. O que está acontecendo aqui? A parte de Deus é sempre a última, porque fazer, Ele sempre vai fazer. Então Deus espera a nossa atitude. Olha para alguém e diga: Deus espera a tua atitude. O texto que nós lemos diz que Jesus decidiu ir para o outro lado. O lado que Jesus estava separado por um mar, um lago gigante, muito imenso. E aí Jesus está do lado de cá, observando que tem algo para ser feito do lado de lá.
E ele decide, propõe em seu coração: eu vou chegar lá. De repente você entrou aqui hoje com essa proposta: eu preciso chegar do outro lado. Eu preciso pisar do outro lado. Eu tenho projetos a ser feitos do outro lado. Eu não sei se o que lhe separa são dias, são horas, são meses, mas todos nós que estamos aqui temos um empecilho que nos está impedindo de chegar do outro lado. E Jesus está cumprindo o seu chamado, e então ele decide atravessar o mar da Galileia. E essa passagem já deixa claro que o ministério de Jesus é um ministério bem sucedido. Porque você que conhece um pouco da Bíblia sabe que as travessias eram feitas de barco. E esses barcos que estavam ali à beira do cais, da proa ali parado, eles estavam ali porque eram alugados. Alugados para pesca, alugados para travessia, alugados para passeio. Quando Pedro vai ser chamado, ele tinha uma sociedade. Ele teve que romper essa sociedade porque o barco era de mais de uma pessoa. Eles viviam debaixo de um empreendimento. E Jesus chegou e arrancou eles daquele ambiente. E você veja que existiam os barcos que ficavam ali. E ninguém era assim. Eu tento ser o mais simples possível para você entender. Não era você chegar na beira do lago, pegar um barco e sair remando para dentro do mar. Porque o barco tinha dono. A responsabilidade desse aluguel, de contratação, era do Judas. O Judas era o administrador e um excelente administrador. Judas foi alguém que administrou o ministério de Jesus por 3 anos e meio. A ponto do ministério de Jesus não ter falta. Todas as coisas que Jesus precisava, Judas estava lá para preparar. Não teve uma vez que Jesus chegou na beira do lago e não tinha barco para ele atravessar. Jesus não decidia de uma hora para outra. Existia um cronograma, existia uma agenda preparada. Os aluguéis eram feitos, os barcos eram pagos. Quando Jesus quis surpreender, ele botou os discípulos no barco e disse: a passagem está paga. Pode ir pelo barco que eu vou andando por cima das águas. Eu não dependo do barco, mas eu pago para vocês chegarem lá. Se na época de Jesus existisse avião, Jesus ia ser o pregador que mais ia andar de avião para um lado e para o outro, e iria atingir muito mais pessoas e um objetivo de uma forma muito mais rápida, porque iria chegar lá do outro lado muito mais rápido e muito mais seguro. Mas você vê que ele chega na beira do lago e diz: eu vou precisar ir para o outro lado. Existe uma embarcação pronta, paga, separada. Quando Jesus decide ir para o outro lado, o primeiro passo para quem quer ter uma vida próspera, para quem quer ter vida na vida financeira, para quem quer prosperar financeiramente, é ter Jesus do teu lado. Você precisa entender que o teu dinheiro não tem o poder de influência, teu dinheiro não tem poder de compra se Jesus não estiver do teu lado. Você até vai comprar, mas garantir a compra, garantir o sucesso daquilo ali que você está investindo, só com Jesus você pode ter esse sucesso. Não adianta. Porque você pode até ter a bênção, Você vai até chegar lá, você vai até comprar. Mas a proteção, a cerca, a palavra liberada, e eu gosto disso aqui, porque crente que vive debaixo de uma palavra liberada é crente diferente. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de crente normal ou crente diferente. Se ele tiver cara de crente diferente, você vai dar pelo menos um glória a Deus, um aleluia. Porque nós estamos num ambiente diferente. Era uma grande multidão, que a Bíblia diz, Jesus está indo para o outro lado, e uma grande multidão decide seguir a Jesus porque via os sinais que ele fazia, os enfermos que ele curava. O povo que segue Jesus aqui é um povo que segue por aquilo que ele faz. Perceba que Jesus tem barco, eles estão a pé, mas eles vão seguir Jesus mesmo assim. Aonde Jesus ia, o povo ia atrás, porque eles viam os sinais, as curas, os enfermos sendo curados. Então existe um grupo de pessoas, e eu preciso falar isso aqui para a gente iniciar. Existe um grupo de pessoas que só se achegam até a Jesus com essa motivação de receber. Você vê que até uma pessoa que não é evangélica, quando ela decide ir na igreja um dia, ela fala: eu vou na igreja hoje que eu preciso receber, Ninguém vem com a expectativa: eu vou na igreja hoje porque eu preciso dar. Mas ela já vem com essa expectativa: eu vou na igreja hoje porque eu preciso receber. Nem que seja uma oração, mas ela quer receber. Ela necessita, ela sabe que a alma precisa receber uma palavra que vai ser liberada. Pode ser um aperto de mão e um abraço na entrada, mas ela vem para receber. E Jesus sempre tratava isso com os seus discípulos. O povo que andava atrás de Jesus era um povo que precisava ver para crer.
Uma vez Jesus pegou até mais pesado com Tomé. E ele disse: Tomé, eu sei que você gerou fé porque você viu. Mas bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. E isso é bom porque Jesus gosta de crente que não vê nada, mas vive como se já estivesse vendo. Irmão, se tem uma coisa que mexe com o céu, é quando Deus olha para a terra e vê crente diferente. É crente que está andando a pé, mas a palavra já foi liberada. E crente que crê na palavra liberada, ele está a pé, mas já está fazendo garagem. Eu lembro que uma vez Deus tinha liberado uma palavra a meu respeito, eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão, mas eu já estava tirando a CNH. Deus liberou a palavra e eu fui em cima da palavra. Tem coisas que Deus gosta, irmão. Uma das coisas que Deus gosta é quando Ele olha para a terra e vê alguém que está com a vida desfavorável, acreditando na palavra que foi liberada, porque sabe que o ambiente que está inserido não tem poder de invalidar a palavra que foi liberada sobre a vida dele. Então, se tem uma coisa que nós precisamos ter cuidado, é para a gente não se tornar um crente que só vem até Jesus porque precisa ver, porque precisa receber. Crente que é crente mesmo na luta, anda de cabeça erguida. E eu vou lhe falar que crente é uma coisa tão estranha, porque tem crente desempregado que vive melhor do que gente que trabalha. Eu não consigo entender essas coisas, né? Você vê que crente, ele é diferente, irmão. Eu já vou entrar, mas crente é diferente. Você vê, o crente namora ou namora? Não? Você não namora aqui não? Crente namora ou namora? Crente trabalha ou não trabalha? Crente noiva ou não noiva? Mas ele só casa desempregado. Você pode ver, irmão. Ele namora, ele noiva. E quando ele fica desempregado, ele olha para a cara do pastor e fala: vou casar. Já viu o casamento de crente, irmão? Crente desempregado, ele casa, irmão, sem preocupação. E ele chama um monte de crente. Se tem uma coisa que crente faz, irmão, é dar lugar. Na coxinha, no refrigerante, o garçom não tem paz. Porque crente come, né, irmão? É um dos prazeres que a gente tem. Orar e comer, né? Vigiar e orar. A gente vigia a coxinha e ora, né? Então, Jesus sobe o monte. Quando ele vê a motivação do povo, ele sobe o monte. E eu gosto porque Jesus não sobe sozinho. Jesus honra os discípulos que está com ele. Jesus sabe de onde tirou cada um ali. Jesus sabe o que cada um abriu mão. E eu quero lhe dizer nessa noite, parece simples, mas Jesus sabe o que tu deixou para trás. Jesus sabe de onde você saiu. Jesus sabe o que você largou. Jesus sabe o que você abriu mão. E é por isso que toda vez que ele sobe os discípulos e ele vai dizer: senta. Eu quero lhe dizer que você não deve ser apenas um seguidor de milagres, mas você precisa ser um discípulo, porque discípulo ao ponto que a carreira vai sendo corrida, Jesus vai subindo ele degrau por degrau. Porque Jesus foi e eu fiquei? Porque de repente você só estava ao lado dele pelo que você precisava. Existem pessoas que só ficam crentes enquanto a necessidade não é suprida. Dos 10 leprosos que foram curados, um só voltou, e o que voltou recebeu a salvação, recebeu paz. Mas existem pessoas que não se importam em não voltar, porque são pessoas que declaram com a sua própria vida: eu só estou aqui enquanto o que eu preciso não foi resolvido, porque a hora que for resolvido, eu não preciso mais estar. A Bíblia vai dizer que a festa da Páscoa estava próxima. Dobre atenção aqui, que a gente já está no meio. A festa da Páscoa está próxima. E todo judeu, ele tinha obrigação de participar da festa. Todos aqueles que moravam dentro de uma circunferência de 30 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a subir à Páscoa para a comemoração. Quem não tinha recurso financeiro para ir, ficava nas portas da casa, e era obrigação sair para o lado de fora, estar na porta, para saudar e abençoar quem tinha condição de subir e peregrinar para participar da festa. Quem ia, ia. E quem não podia ir, ficava na beira do caminho, abençoando quem estava indo. Quando Jesus levanta os olhos, Jesus vê do monte com os discípulos que está vindo em sua direção uma multidão. E ele vai dizer a Filipe: aonde nós compraremos pão para que todos esses possam comer? Só que ele já sabia o que iria fazer. Jesus já sabia. E quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, era época de festa. O versículo 4 diz que a Páscoa estava próxima. E época de festa é época de quê, irmão? Vamos lá?
Época de festa é época de quê? Quando você começa a chegar perto da festa. Meu aniversário é segunda-feira, o da minha esposa é no sábado, e o dia dos pais já é no domingo. Então é uma semana festiva lá em casa também, né? Então, época de festa é época de quê? Gasto, sim ou não? Roupa, sim ou não? Fazer cabelo, sim ou não? Fazer a unha, sobrancelha. Ali a manicure, se ela se especializar, ela já faz o cabelo, a unha, a sobrancelha, ela mata tudo. Quando você vai lá, tu só vê o valor, né? Você paga lá e fica tudo bem. Sandália, sim ou não? Fica tudo bem se tu pagar, né, irmão? Se tu não pagar, não fica nada bem. Sandália, sim ou não? Comida, visita, conversa. Por que isso tem? Porque é época de festa. Mas existia pessoas no meio da festa, e é aqui que eu quero falar, que estavam desgarradas. Como quem não tem pastor, e quem disse isso é Jesus. Se fosse um dos discípulos, a gente até podia chegar a duvidar. Mas quem está dizendo que no ambiente de festa tinha gente que não tinha condição, que estavam totalmente desocupados, desgarrados, sem condição, foram afetadas de alguma forma. De um lado, preparação para a festa. De outro, uma multidão que não tem pastor. E Jesus conseguiu enxergar um povo afastado, sedento, que precisava de alimento. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele não fica abobalhado nas festas. Jesus não fica abobalhado pelo ambiente. Aonde ele chega, ele sabe diferenciar quem é de festa e quem não está para festa. Sabe aquele dia que tu não está para festa? Sabe aquele dia que tu não está para visita? Sabe aquele dia que você não está para responder mensagem? A mensagem chega, você olha, né? Eu vi um rapaz falando isso hoje na internet. No teu coração tu respondeu, mas no zap tu não respondeu. Então, para você tá respondido. Você não tá para mensagem aquele dia, você não tá para ligação, você não tá para conversa. Jesus percebe que tem muita gente ali e não podia despedir aquelas pessoas sem alimentá-los. E isso mexe comigo. Quando ele chama Filipe, que é o contador do ministério, e vai dizer onde a gente vai comprar. Jesus não ia chamar alguém despreparado. Jesus não ia chamar alguém que não tivesse uma solução. Jesus não ia chamar uma pessoa que não soubesse de matemática, que não soubesse o valor, o preço das coisas. Quando Jesus chama Filipe, Jesus está olhando para o discípulo e está dizendo: eu preciso do mais matemático possível, daquele que tem um índice de acerto maior. Filipe, vem cá. E quando ele vem, ele diz: aonde a gente compra aqui pão para esse povo todo comer? Eu gosto porque a multidão estava vindo até Jesus. E Jesus, antes dela chegar, já estava preocupado. Eu quero lhe dizer que Jesus não precisa que você chegue só em você se arrumar em casa. Jesus já está preocupado com o alimento que vai ser derramado aqui, com a palavra que vai ser pregada, com o louvor que vai ser cantado, com a oração que vai ser feita e com a bênção que será liberada. Porque Jesus sabe quem está vindo em sua direção. O povo nem chegou, Jesus nem pregou, mas ele já preocupava com o retorno. Jesus não se preocupa só com a sua vinda, mas Jesus já se preocupa como você vai sair daqui. Ele não quer doação, porque senão ele dizia: quem pode doar comida para esse povo todo comer? Jesus não quer doação, Jesus quer comprar. Então Jesus está disposto a pagar. E ele vai perguntar aos discípulos: onde compraremos? Jesus não disse: onde comprarei. Jesus disse: onde compraremos. Isso é legal, porque a demanda do reino não é responsabilidade somente do líder, mas de todo o corpo, de todos os discípulos, de todos que estão envolvidos. Olhar a demanda do reino e dizer: o pastor precisa dar um jeito nisso, é muito fácil. Mas Jesus, quando chama os discípulos, ele diz: aonde nós compraremos? Eu gosto porque ele está dizendo: faremos ou pereceremos? A culpa da obra não feita não cai apenas sobre uma liderança, mas sobre todo o corpo da igreja. Perceba que não é só ter dinheiro, precisa ter a bênção. Jesus estava ensinando aos discípulos que o reino de Deus, me perdoe, de repente não vai ser a melhor mensagem que você vai ouvir nesses 7 dias, mas eu tenho que ser sincero e fiel à palavra que Deus confiou. O reino de Deus não é feito só de poder.
O reino de Deus não é feito só de oração. O reino de Deus não é feito só de mistério. O reino de Deus não é feito só de manto. Porque quando o manto acaba, precisa-se de um investimento. Precisa-se de uma demanda financeira. Para essa igreja estar aberta, essa porta está aberta e tudo aqui está acontecendo da forma maravilhosa como está acontecendo, isso demanda investimento. Então perceba que esse milagre iniciou como? Com uma proposta de investimento. Quando Jesus olhou para o povo, Jesus não olhou assim: como faremos para esse povo dar? Mas Jesus disse: como faremos para alimentar? Porque Jesus sabe que um povo alimentado não precisa pedir. Não, você... Aleluia. Mas tem um assunto que não precisava ser falado na igreja, é oferta e dízimo, irmão. Principalmente um povo que vive da palavra liberada do altar. Uma vez eu cheguei a dizer na igreja lá que o dízimo ele poderia vir descontado no contra-cheque. Né? Porque Jesus uma vez falou assim: dá a César o que é de César, sim ou não? Mas César deixa você dar a ele o que é dele? Não. César nem te pergunta se tu quer dar ou não, já vem descontado no teu contra-cheque. Que é dele, ele toma antes de chegar na tua mão. Mas Jesus te dá a oportunidade, se tu quiser, tu dá. Se tu quiser tentar sem a proteção, é contigo mesmo. Então a proposta dele vai ter milagre. E olha aqui, o que vai acontecer aqui é coisa grande. Mas o que aconteceu aqui de extraordinário não começou num ambiente de pedir. Começou num ambiente de entrega. E de repente você ainda não viveu coisas grandes, porque você não conseguiu inverter nos fatores. A tua necessidade só faz você pedir, mas não faz você enxergar que é através da entrega que aquilo que você necessita vai se materializar. E perceba o texto, eu vou rápido para a gente encerrar. Jesus não está dizendo onde compraremos para vender. Jesus está dizendo onde compraremos para... Jesus está disposto a fazer um investimento sem previsão de retorno. Quem é o empresário aqui que faz um investimento sem previsão de retorno? Eu vou gastar tudo que a gente tem para alimentar um povo que eu não sei nem se eles vão consumir no nosso estabelecimento outra vez. Alguém faz isso aqui? Quem é que abre aí uma hamburgueria e chama toda a igreja para comer lá? Hoje é por minha conta. Vocês comem, se vocês gostar, servem outro dia para dar lucro aqui. Ninguém faz isso. Mas quando Jesus bateu o olho e disse: tem gente vindo aí e a gente precisa investir sem querer pegar de volta. Porque o que vai acontecer aqui, a Bíblia diz, ele já sabia o que ia fazer. Jesus deixou isso claro. Jesus deixa claro que quem vem até ele precisa de palavra, precisa de cura, precisa de muitas coisas, mas não pode faltar provisão. Quem vem até Jesus, existe uma palavra que eu gosto de falar, principalmente quando eu oro: providência. Uma palavra até bonita, né? Deus é o Deus da providência. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu vivo isso direto. É você olhar para a tua vida e falar: não tem como acontecer. Você abriu o olho, a bênção está na tua frente. Eu não sei se só eu que vivo isso, o pastor, mas o pastor levantou a mão ali, eu vi. Eu não sei se você já viveu isso, de olhar para a tua vida e dizer: não tem saída, não tem jeito, não tem solução, e daqui a pouco a bênção se materializar. Você está aqui olhando para ver de onde a bênção vai vir, ela toca nas tuas costas e diz: eu já cheguei, eu estou aqui, a palavra já foi liberada. Eu não sei se você vive isso, mas eu desejo que sim. Quem vive na palavra de Deus vive providência. Tem pessoas que já viveram experiências com Jesus de libertação, de cura, de livramento, de restauração. Meu irmão, tem pessoa aqui que teve uma libertação na vida tão profunda que, se contar o testemunho, metade da igreja chora. Tem pessoas aqui que já passaram por enfermidades e foram curadas, que, se contar o testemunho, mais 10 pessoas são curadas. Tem pessoas aqui que já viveram providência, experiência com Deus de forma extraordinária, visões, revelações, mistério, profundidade. Mas existem pessoas que nunca tiveram uma relação com Deus em provisão. Isso é muito triste. Você não ter base para você olhar para a tua vida e dizer: olha, eu me lembro o dia que não tinha, e o profeta liberou a palavra, o azeite estava num vasinho pequeno e tinha muito vaso grande para encher.
Não fui eu que fiz nada, eu só obedeci. Conforme eu jogava, o azeite não acabava. O milagre aconteceu até todos os vasos serem cheios. Você precisa ter essa experiência. E como que eu vivo essa experiência, pregador? Eu nunca tive uma experiência de prosperidade assim. Você precisa se enfiar nos projetos de Deus. Quer ver uma coisa? Tem coisas que Deus... Existem duas formas de você se envolver no projeto de Deus. A primeira é você ouvindo e obedecendo. Tem horas que Deus te chama. Tem hora que projetos são lançados. Tem hora que propósitos são abertos. E eu vou lhe dizer de verdade, se você for procurar aqui, o pastor está fazendo uma campanha aqui, e a gente faz campanha assim lá na igreja. E se você for procurar, onde está na Bíblia que eu tenho que dar R$1 por cada dia, R$7, ou 70, ou 700, ou 7 mil, ou 70 mil? Onde está? Eu quero o texto. Não, se você for procurar texto na Bíblia, você não está agindo pela fé. Tudo que você for fazer, existem coisas que vão ser liberadas e é para aquele momento. Ah, mas a Bíblia não estipula oferta, então você não lê Bíblia. Se você vir falar para mim que a Bíblia não dá a base para estipulação de oferta, a gente como crente, a gente não fica estipulando oferta todo culto para não pesar o jugo sobre o povo. Mas quando Deus olhou para Gideão e falou: o que tua casa está vivendo está ruim, e para mudar a sorte da tua casa e acabar com essa palhaçada que está acontecendo em Israel, eu quero o boi do teu pai, a saber, o segundo de 7 anos. Se isso não é estabelecer oferta, eu não sei mais o que é. Deus olhou para Gideão e falou: não quero qualquer boi, eu quero o segundo. Por que o segundo? Porque o primeiro era a primícia e o segundo era do dono da criação. Então nem todo mundo tratava bem do primeiro, mas todo mundo trata bem do que é. Aí Deus falou: eu não quero o que vocês estão preparando para mim, eu quero o que vocês estão guardando para vocês. Você não está gostando, não? Ok? E o que aconteceu? Toda uma perseguição, um cerco, um domínio foi quebrado por causa de um boi que acabou no altar. Deus falou: corta o poste de acera, pega a madeira. Deus que inaugurou o churrasco, tá? Deus falou: pega o boi do teu pai, aquele guardado, sabe? E quando Deus pede aqueles que está guardado, tem coisa que nem teu marido sabe, está guardado lá, né? Escondido. Aí Deus olha para você e fala: aquilo que está guardado, aquilo que tu separou para tu, aquilo que tu está guardando para uma emergência. Não tem emergência maior do que você se envolver no projeto de Deus. Existem duas formas de você se envolver no projeto de Deus. Ou é se enfiando no projeto, ou é por percepção. Sabia que tem coisas no reino que Deus vai te pedir mesmo? Você já sentiu Deus te pedir alguma coisa? Irmão, teve um culto que eu estava no culto e o irmão estava pregando e eu estava tão disposto a ofertar que eu tinha acabado de comprar um sapato antes de ir para o culto. Eu comprei o sapato para ir para o culto. Na hora da oferta eu tirei o sapato e dei para o irmão que estava lá pregando, irmão. E era o número dele. Eu senti de Deus de dar. Eu fui embora de meia, andando pela rua de meia, mas nunca mais me faltou sapato de lá para cá. Vocês sabem que esse início de ano eu cheguei na igreja e eu tinha um recurso que estava para ser liberado, e quando foi liberado, eu olhei para minha esposa e falei assim: olha, o recurso que estava lá preso foi liberado. E agora dá para a gente organizar as coisas aqui em casa. Aí quando eu fui para a igreja na última ceia do ano, eu vi um irmão chegando na igreja com um filhinho. Pensa num obreiro bom. Aqui tem um obreiro bom? Tem. Agora pensa num obreiro bom, com um bebezinho de 1 ano no colo, na chuva, molhado. Olhei para minha esposa e falei: rapaz, eu acho que a nossa coisa vai esperar. Eu vou dar um carro para esse pessoal aí. Você comprou um carro zero? Não, irmão, nem eu tinha um carro zero. Mas eu comprei um carro digno, que até hoje ele está com o carro lá. Foi no início do ano. O meu carro estava financiado. E se você for lá fora olhar, você vai ver que eu estou com um carro zero lá fora. Agora tu pergunta se eu tenho dinheiro para pagar aquele carro lá. Não tem. Como que você comprou o carro? Também não sei, irmão. Está parcelado e está entrelaçado na promessa, firme na promessa do meu.
Você nunca viveu isso? De a pessoa chegar aqui e entregar algo na tua mão? Ó, praticamente, o que aconteceu foi isso. Eu comprei, mas não gostei. Você quer? Eu falei, se você não gostou, para mim é um luxo. Você já viveu isso? Mas o que eu estou vivendo aqui é a semente do que eu plantei lá atrás. O que Jesus vai fazer aqui, a multiplicação que vai acontecer, não está no princípio de pedir, está no princípio de entregar. Quando você bota no teu coração que você precisa entregar, Deus ele começa a olhar para você de forma diferente. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, que eu aprendi isso, deve ter uns 5, 6 anos atrás. Quando Deus olhar para você e perceber que você é uma torneira, você nunca mais vai ficar seco. Deus não gosta de trabalhar com represa. Deus gosta de trabalhar com torneira. Quando Deus olhar para você e ver que tudo que Ele libera sobre você passa por você, mas chega em alguém, Deus nunca mais vai deixar de liberar sobre você. Porque tem coisa que Deus de repente quer liberar para esse irmão que está sentado do teu lado. Mas Ele não vai ter um caminho acessível para fazer na vida dele agora. Mas Ele pode derramar sobre você. E você sentir no coração e entender o que está chegando na minha mão não é só para mim. Irmão, entra nesse ambiente. Eu vou caminhar para o fim. Entra nessa visão de você entender quando a bênção chegar na tua mão, você perceber, isso aqui é grande demais para mim. Eu não fiz nada para colher um negócio desse tamanho. O que é isso? É Deus olhando para você e dizendo, percebeu que não é só para você. E eu vou te mostrar, a bênção de Deus sobre a sua vida não é para quem te pede, é para quem Deus te mostra. Aleluia. Porque mediante ao ponto que você é abençoado, algumas pessoas começam a te mirar para te sugar. Então você precisa estar ligado em Deus, porque quanto mais Deus derrama sobre você, mais as pessoas vão te mirar. Mas é Deus que vai direcionar a bênção onde tem que chegar, na pessoa que tem que chegar. Se tem uma coisa que Deus abençoa é quem dizima, irmão. Se tem uma coisa que Deus abençoa é quem oferta. Mas se tem uma coisa que Deus transborda é quem se preocupa com o próximo. Qual é a preocupação que você tem com esse irmão que está do seu lado? Já passou pela tua cabeça quantos anos ele anda a pé? Quantos anos você vê ele com a mesma roupa? Não que isso seja humilhação. Quantas vezes você já chegou no culto aqui e trouxe um presente para alguém? Quantas vezes você em casa já olhou para a comida na mesa e falou, vamos chamar fulano para jantar? Irmão, se tem uma coisa que Jesus gosta, Jesus toda hora, onde ele chegava tinha janta, onde ele chegava tinha palavra, onde ele chegava, Jesus era daquele que sempre fazia um grupinho. Eu chego a dizer que se Jesus vivesse nossos dias hoje com a rede social avançada do jeito que está, a gente gosta de julgar os fariseus, porque os fariseus abandonaram Jesus, perseguiram ele. Mas, irmão, se Jesus vivesse nossos dias, Jesus ia sair em cada selfie que ia te escandalizar. Mas aonde ele chegava, ele nunca ficava sozinho. Era difícil Jesus ficar sozinho. Meu irmão, onde ele chegava, ele montava um grupinho, a resenha rolava e no final de tudo tinha cura, tinha milagre, tinha multiplicação acontecendo. Porque aonde existe a comunhão, a preocupação com o próximo, Deus sempre está presente ali. Não olha agora não, mas eu quero lhe impulsionar, você começar a observar quem congrega contigo, quem caminha contigo. Você precisa conhecer esse irmão a ponto de olhar para ele e perceber, não está bem, precisa de um abraço, precisa de uma palavra. Você precisa aprender a observar essa pessoa que senta do teu lado como discípulo e perceber, hoje não é o dia de eu tratar esse assunto, porque ela não está legal, ele não está legal. Eu vou segurar um pouquinho isso daqui. Não, mas eu tenho que falar hoje. Não, irmão, segura um pouquinho. Isso aí pode ser resolvido outro dia, pode ser resolvido de outra forma. Se você chegar em outro ambiente, vai ser resolvido de uma forma bem mais rápida e bem mais louvável. Quando as pessoas estão ali recebendo, Filipe vai dizer para Jesus algo que me chamou a atenção. 200 denários, 200 dinheiros, não vai ser suficiente para cada um pegar um pedacinho de pão. Quem ceia aqui? Você ceia? Levanta a mão, você ceia. Você pega o pão. Aqui é pão. Lá na igreja às vezes é pão, às vezes é um biscoitinho. Né? Mas quem ceia aqui, pega o pão. Que o Filipe está dizendo é o seguinte, olha, o dinheiro que se a gente conseguir, não vai dar para cada um pegar um pedacinho de pão.
O que Filipe está dizendo é, nem se nós tivéssemos dinheiro. Olhe para alguém e diga, não é dinheiro. É voluntariedade. Nem se a gente tivesse uma quantia alta como essa, de 200 denários, a gente ia conseguir ter recurso suficiente. Mas Jesus queria ensinar aos discípulos que não é dinheiro, é entrega. Às vezes, se você olhar para o que você tem, para a demanda que o reino precisa, você vai dizer, eu não posso ajudar. A minha ajuda é até insignificante perto do valor que a gente precisa, mas não é o teu dinheiro, é o teu, junto com o meu, junto com o dele, junto com o dela, dele ali atrás, e daqui a pouco Jesus vai pegar tudo isso, que não vai chegar nem perto do que o reino precisa, mas quando ele pegar e apresentar ao Pai, ô irmão, fica tranquilo, quando Jesus vê que você está tirando do pouco que você tem para sustentar o reino dele, ele vai mandar uma porção excelente sobre a tua cara, sobre a sua vida. Se nós fôssemos ofertar, doar, entregar, só quando a gente tivesse dinheiro, o reino de Deus estava quebrado. Porque se você fosse ofertar só quando tem, só quando pode, só quando está sobrando, Jesus vai ensinar que nunca foi dinheiro, sempre foi entrega. Não é o valor que faz o milagre, é o coração de quem entrega, é a motivação. Porque tem gente que até entrega, mas a motivação está errada. E eu vou lhe dizer, não, diga a você, estou caminhando para o fim. Jesus sabe o valor da nossa entrega. Fala, Jesus sabe o valor da minha entrega. Filipe está dizendo, se eu tivesse 200 denários aqui, cada um ia pegar um pedacinho de pão. Aí quando você lê esse texto, você entende por que Jesus defende Maria, lá na ceia, quando ela quebra o vaso, molha, unge o pé de Jesus e seca com o cabelo. O Judas vai gritar e vai dizer, rapaz, esse dinheiro aí poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. 300 denários. Quando você lê um texto isolado, você não entende, mas quando você junta um texto em concordância com o outro, você vai entender. Filipe está dizendo, 200 denários, cada um pega um pedacinho de pão, é 5.000 homens, fora mulher e criança. Aí Jesus levanta para defender a mulher, ninguém entende, porque a mulher sozinha, essa oferta que ela estava entregando aos pés de Jesus, só para ele, na multiplicação tinha resolvido o problema. O que essa mulher está fazendo? É caindo em si. O nardo que eu estava guardando para o sepulcro, para o sepultamento de Lázaro, não ia trazer ele de volta. Mas esses pés aqui têm poder de trazer de volta. E o que ela fez? Lei da compensação. Já que eu nunca ofertei, vou ofertar logo por 1 ano. Ah, não. Uau. Pegou pesado. 300 denários, 1 ano de trabalho. Tem coragem de fazer as contas? Quantas vezes tu deixou aí no furo? Hã? Já pensou se isso estivesse correndo juros? É um simples perfume. O reino de Deus é mantido por Marias, que tem as suas economias, junto o salário de 1 ano. Mas quando vê a oportunidade, não tem medo de quebrar o nardo. Não tem medo de quebrar o vaso. O perfume era caro, era raro. Fruto de 1 ano de trabalho. O cheiro devia ser dos melhores. Mas quando Maria percebeu a oportunidade, ela quis compartilhar com Jesus. Você lembra da mulher do poço? Jesus chega na beira do poço, vê a mulher samaritana, ninguém fala, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Aí quando ela olha, Jesus fica em pé. A mulher, hoje os jovens, os adolescentes têm preguiça até de ligar o disjuntor da bomba, né? Mas antigamente era na corda. Quem lembra dessa época aí? Botava o peso ali do lado do balde. O balde não virava de jeito nenhum, irmão, né? Eu ainda peguei um pedacinho ainda. O balde não virava de jeito nenhum. Tu jogava o balde, ele caía igual o gato, em pé. Mas não... Aí tu jogava o peso. Quando o peso arrebentava, caía lá no fundo do poço. É menos um peso, né? Puxa balde, enche cântaro, seca balde, joga balde, puxa balde, enche cântaro. Jesus está lá, ó. Quando ela olhou para o cântaro e falou, encheu. Jesus olhou para ela e falou, me dá água. Não ajudou a puxar um balde. Você conhece alguém assim, mano? Não chega com 1 quilo de asa.
Quando ele vem pela fumaça. Mas não, eu acho que é lá, essa fumaça. Se ele morar no alto, ele consegue ver a casa de todo mundo. Ele fala, ó, pela localização, essa fumaça é lá, meu irmão André, mano. Irmão, vim orar no dia da fumaça ele vem orar, né? Fazer campanha. Só Jesus. Mas Jesus que ensinou, né? Quando a mulher pegou, encheu, se esforçou, Jesus olhou para ela e falou, me dá um copo d'água. Irmão, a mulher deve ter ficado atribulada. Tu não me ajudou a puxar um balde. Ficou aí me olhando, sentado aí, olhando para minha cara, agora que o cântaro está cheio, tu quer água. Mas ela não sabia o que Jesus estava pedindo com uma mão, o que ele iria entregar nela na outra. Jesus pediu um copo, mas estava disposto a fazer dela uma fonte. Irmão, você precisa entender que o que você entrega não chega perto daquilo que Jesus vai liberar sobre a tua vida. Quando você começa a fazer cálculo para ver se vale a pena ou não, nem entrega, irmão, leva para casa. Porque se você não domina o dinheiro te domina. Se você não domina a oferta te domina. Ou você domina essa fera que está aí, ou ela vai te dominar. Ou você bota a onça no altar, ou a onça vai te tragar, irmão. Porque é assim que funciona. Jesus chama a mulher e pede. A mulher vai discutir ainda. Porque tem gente que até para dar discute. Discute com a esposa, discute com o marido, discute com o filho. No culto lá, minha esposa já me conhece. Quando eu olho para ela, ela me olha, eu já sei. Tá liberado. Aconteceu um propósito, eu vou te falar aqui. Tô igual o varão, tô me sentindo lá na igreja. Já está na hora de terminar. Quando o assunto é finança e a liderança lança um propósito, eu sei que você já sabe, só vou reforçar. O primeiro a levantar a mão é os discípulos, é o ministério. Tá? Não deixa o pastor ficar aqui sofrendo, balançando o carneiro. Quem mais? Lá na igreja a gente já é treinado. Quando a pastora levanta o carneiro, os obreiros quase brigam. Um é meu, o carneiro acaba, a igreja nem pegou, a igreja fica assim, ó. Não sobrou pra gente. Nem que seja com lágrima nos olhos, mas a gente tem que dar o exemplo, irmão. Tem que dar o exemplo. Já viu como é feio? Tem um propósito para ser realizado e fica todo o culto aquele mesmo pedido. Já podia ser outro pedido. E o pior é que não é porque não tem, é porque não quer dar. Ah, mas tu não sabe da minha vida. Eu sei da tua vida, eu sei da minha vida. Não tem como saber da tua vida, eu sei da minha vida. E pela minha vida também não dá. Tá? Mas se você pegar, estou pregando aqui de coração aberto. Se você pegar e pagar logo, irmão, você vai se livrar daquilo ali. Já viu aqueles irmãos que vêm com a rifa na tua direção? Não fica perguntando quanto é que me dá, irmão. Tá, toma, vai. Vai, não peque mais. Pega logo, se livra, a irmã da quentinha, quando ela te vê, né? Ela já vem na tua direção. Ela fala, não pergunta nem o preço, irmã, eu quero 3. Fala logo, eu quero 2, para poupar a voz do vaso. Né? O vaso quase prega para você comprar uma quentinha. Pelo amor de Deus. Falta pouco entregar uma profecia. Olha lá, já apareceu um tique. Irmão, crente gosta, é uma oportunidade. Né? Aí um dos discípulos, o André, deixa eu correr que senão a gente não termina, o Flavinho já está me olhando ali. Um dos discípulos, o André, ele vai dizer, eu gosto do André, sabe por quê? Porque o André vai achar um menino no meio da multidão. E quando ele acha o menino, o legal de André é que ele traz o rapaz, porque tem gente que não oferta e quer trazer a oferta dos outros. Ele não resolve o problema, quer ser a solução. Do bolso dele não sai nada, ele só dá ideia. Ok, aleluia. O André é um camarada que ele no meio da multidão ele acha o menino, mas não traz o pão. Ele não chega e fala assim, eu tenho 5 pão e 2 peixes. Ele, não, aqui tem um menino que tem. Irmão, se tem crente que a gente precisa ter, discípulo que a gente precisa ter na igreja, é discípulo como o André, que não tem medo de o outro ser levantado, de o outro ser apresentado. O André não tem solução, ele é grande, é um homem formado, mas tem um menino que tem, ele não está preocupado, eu cheguei primeiro, eu tenho mais tempo de casa, eu tenho mais honra no ministério. Não, eu não tenho, mas ele tem, porque eu não estou preocupado com quem vai ser honrado, eu estou preocupado com a solução do problema.
Deixa eu pular. 5 pães e 2 peixes. Para um menino só, é muita comida, sim ou não? Depende, né? Depende do adolescente que você tem em casa. Tem adolescente aí que... Ainda mais hoje, né, irmão? Não sei aqui, mas lá onde eu moro é 2 pães por R$1. Aqui é 3. Então vocês estão na benção ainda. Lá é 2 por 1. É 5 por 2. Promoção. A Bíblia diz, não diz de onde veio o menino. Não diz se ele estava com o pai, se ele era um órfão, se ele estava sozinho. Eu não sei de onde esse menino vem. Mas ele tem pão no meio de uma multidão esfomeada. E olha que cenário favorável para ele. O povo tem fome e ele tem comida. Quanto é, eu quero lhe perguntar para a gente caminhar para o fim. Quanto é que valeria esse pão numa hora dessa? Muita fome? Pouco recurso? O menino puxa da bolsinha 5 pães e 2 peixes. Era uma oportunidade desse menino lucrar, sim ou não? A Bíblia diz tudo, daí que ela vai dizer que esses meninos andavam no meio das multidões, vendendo esses pães para que pudesse levar o sustento para dentro de casa. Mas esse menino aqui, ao invés de vender, ele preferiu investir. E eu gosto disso aqui, porque nem todo dia é dia de lucrar. Tem dia que é dia de dar. Tem dia que é dia de ofertar. Jesus estava ensinando que nem sempre é ganhar, nem sempre é vender. No reino de Deus também a gente precisa dar. A gente também precisa doar. E isso é bom. O culto de ensino que Jesus fez aglomera tanta gente que a ausência de alimento agora se tornou um problema. Jesus prega, e para as irmãs aí que tem essas palavras contrárias, esse menino está com a oportunidade de abrir a primeira cantina da história da igreja. Se ele bota uma barraquinha ali e inaugurar a cantina da Assembleia de Deus, olha aí, ele está com a oportunidade. E tudo iniciou como? Com uma ideia. Olhe para quem está do seu lado e fale para essa pessoa: você só precisa de uma ideia. Você sabe que o dono, esse dia eu estava lendo que o dono da Uber, do aplicativo, ele é o cara que mais tem carro no mundo agora. E ele anda a pé. Aí ele teve uma ideia: eu não preciso comprar um carro para ganhar dinheiro. Eu vou usar quem tem carro. É uma ideia. O cara falou: vou pegar quem tem carro, vou botar para trabalhar como se o carro fosse meu. Ele vai carregar o pessoal aí e todo mundo ganha. É a ideia. O camarada estava correndo no mato, aí agarrou um monte de carrapicho na perna dele. Ele soltou o carrapicho, botou o carrapicho. Soltou o carrapicho, inventou o velcro. Uma ideia. O que você precisa? Uma ideia, irmão. Uma ideia que pode vir na tua mente do nada. Nós achamos que é do nada, mas Deus tem poder de liberar sobre ti uma ideia. Uma ideia que ninguém pensou. Uma ideia tão óbvia que tu vai falar assim: isso não tem como dar certo. Mas se você recebeu essa ideia de Deus, a ausência de alimento foi um problema ou uma oportunidade. Depende de como você enxerga. Na igreja sempre vai ter esses 2 classes de pessoas: as que só enxergam problema e as que só enxergam oportunidade. Uma doença, problema. A cura da doença, enfermidade. Porta fechada, problema. Porta aberta, crise, problema. Restauração, oportunidade. Depende da forma que você enxerga. Quem entrega a oferta é o menino. Os discípulos, quando viram a dificuldade, pastor, sabe o que os discípulos falaram? É melhor acabar o culto, hein? Vamos acabar o culto, porque não tem onde comprar comida para esse povo. Despede esse povo antes de anoitecer. O discípulo sem fé queria acabar o culto, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Enquanto alguém estava querendo despedir o problema para ir embora, tem vezes que dá até vontade, né, irmão? Tem alguns problemas que dá vontade de te mandar mesmo. Minha graça te basta. Mas Jesus falou: em vez de mandar embora, manda o povo sentar. Porque quem quer que o culto continue não é quem marcha, não é quem corre, quem profetiza, é quem oferta. A continuação de um culto não se dá só por poder, se dá mais por entrega.
Tem coisas que Deus vai lhe pedir, tem coisas que Deus vai lhe deixar perceber. Tem coisa na igreja que não incomoda ninguém, só você. Já percebeu isso? Não incomoda ninguém, só você. Ninguém repara a lâmpada queimada, só tu. Ninguém repara o chiadinho, só você. O que é isso, pregador? Eu queria entender. Deus está querendo que você resolva. Aleluia. Você chega aqui, você perde o culto, que você fica incomodado. Fala, meu Deus, não é possível que o pastor não vê. Não vê não, porque Deus está querendo essa oferta de você. Ok. Quem entregou foi o menino. Jesus mandou os homens sentar. Deu graça ao pouco que foi entregue. O que é isso? Sociedade. O menino deu para Jesus, Jesus entregou o pai. Sócio majoritário. O menino tinha demanda para atender todos aqueles clientes. É muito pouco pão para muita gente. O estoque do menino não estava preparado para o que estava para acontecer. Aí a gente vai entender porque Jesus deu graça. Porque o menino estava na maior oportunidade da sua vida, de vender e lucrar com aquela situação. Mas ele reconheceu que sozinho ele não ia ter estoque para alimentar e satisfazer os clientes. E a ordem foi de Jesus. Porque quem tem fé é diferenciado, irmão. Jesus falou, só tem 5 pães e 2 peixes. Mas manda os crentes comer até aguentar. Irmão, Jesus repartiu o pão, dava aos discípulos. O discípulo pegava o pão e dava ao povo. Jesus não foi dando pão ao povo. Jesus preparou nos discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo, aprende o método. É igual culto. Não tem como o culto dar errado. Porque todo culto é a mesma coisa. Começa, é a oferta, é a palavra, é a pregação, término, oração, bênção. Quando dá errado? Quando você quer repartir o pão todo sozinho. Jesus pegou o pão, depois o discípulo dava o pão ao povo. E quem queria levantava a mão e comia mais. Quem queria levantar a mão e comia mais. Quando estava todo mundo saciado, deixa eu fechar aqui. Estava todo mundo saciado. O discípulo olhou e falou, rapaz, mas é tanto pão que tem pão até no chão. Aí Jesus falou assim, olha, parece mentira, mas deu certo. Está na Bíblia que eu acredito. Se a Bíblia dissesse, eu ouvi uma vez o pregador falar isso, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava. Porque se está na Bíblia, eu acredito. Parece loucura, 5 pães e 2 peixes. 5 pães não dá nem para você. Mas lá, deu para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus mandou recolher os pães, os cestos, eles recolheram quantos cestos? 12. Recolheram quantos? Agora, só para a gente amarrar. Não tinha casa, não tinha vendinha, não tinha comércio. Como é que tinha cesto, irmão? Esse cara arrumaram esses cestos aonde? Tem 2 coisas aqui. Primeiro, Jesus manda recolher para não se perder. Porque no reino de Deus nada se perde. Quando os discípulos começam a recolher, quantos discípulos são? Quantos cestos sobrou? Já viu aquele cenário que parece que é teu? Já viu? Você chega e fala, é hoje. Tem a minha cara. Discípulos recolhendo, maior maravilha. 12 cestos, 12 discípulos, cada um com um. O que ia passar na tua cabeça? Se fosse 12 discípulos, 12 cestos. O que você ia pensar? Você ia pensar o quê? Eu estou recolhendo isso aqui para deixar ali. Ou você ia olhar por 12 cestos, por 12 discípulos, 12 cestos, 12 discípulos. Um para cada. Todo mundo ficar feliz. Jesus falou para recolher para não se perder. Mas dentro do barco eles não levaram o pão. Se não queria que se perdesse, por que não levaram o pão? Os discípulos pensavam que iriam ter retorno da onde eles não investiram. Irmão, me perdoe que ser sincero. Se Jesus perguntou aos discípulos o que era para fazer, você acha que nenhum daqueles discípulos tinha pão? Você acha que Jesus te pede alguma coisa sabendo que tu não tem? Você acha que Jesus vai lhe pedir uma oferta sabendo que você não tem? Ou você acha que Jesus vai lhe provar sabendo que você tem e que você não vai entregar? Quando sobra os 6, Jesus fez sobrar exatamente a quantia que cada um queria levar para casa.
Só que eles não levam. Porque quem não investe não tem parte na colheita. Não tem nada pior do que você ver alguém colhendo e você perceber: eu podia ter investido e deixei passar essa oportunidade. Um menino que estava com o cesto vazio acabou com 12 cestos cheios. Porque a medida de Deus é recalcada, transbordante. Vai ter gente que vai ficar depois dessa conferência sem entender como é que tu estava com 5 pães e 2 peixes e tá dando 12 viagens em casa e voltando para carregar a bênção. Da onde foi que esse menino multiplicou tanto pão assim? Foi uma entrega. Eu vou lhe dizer, o que nós precisamos é ter aliança com Jesus, irmão. Não tem rádio, não tem TV, não tem internet, não tem mídia. Ninguém tem o poder de divulgação que o céu tem. Se o céu gritar o teu nome, se o céu gritar o nome do teu comércio, se o céu liberar sobre você um CNPJ, podem se levantar, podem tentar queimar, podem tentar travar. Quando o céu libera uma palavra, não tem jeito. Ninguém tem um poder de influência, de divulgação que o céu tem. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O menino entrega 5 pães e 2 peixes. Deixa de lucrar para ofertar. O que ele ganhou? O maior marketing. Não tinha pessoa naquela região que não provou o tempero da mãe desse menino. O maior marketing que ele recebeu ali de graça, na cara de Jesus. O que mais que ele ganhou, pregador? Um CNPJ poderoso. Porque se eu sou esse menino, eu volto para casa dizendo: mãe, vamos abrir uma padaria. Pão da multiplicação. Esse menino chega em casa e abre uma portinha e bota lá, pão da multiplicação. Quando alguém passasse assim, dizia: rapaz, esse nome aqui me lembra de uma multiplicação. E se o que tu faz já é bom na tua mão, imagina o tempero desse pão depois de passar pela mão de Jesus. Você tem tudo. Olhe para alguém e diga: você tem tudo na mão que você precisa. E o que falta para você chegar lá? Fala, o que falta para você chegar lá? Está dentro do teu bolso. Você precisa perder essa mentalidade de querer tirar vantagem em tudo, querer ganhar em tudo, querer faturar em tudo. Tem dia que é dia, irmão. Eu vou te falar aqui. Qual foi a maior oferta que você já deu na vida? Você consegue pensar? A minha maior oferta sou eu. Foi superada pela de Jesus. Porque corpo por corpo dele é muito mais precioso. Falando de finança. Qual foi o maior valor que tu já entregou? Estou falando para um valor que eu entreguei que eu não senti. Não estou falando disso não, que aí você deu outro que sobrou. Estou falando que doeu. Você já participou de um culto que Jesus te pediu, que a lágrima desceu, você teve que pensar, você balançou? Irmão, eu sou uma pessoa que se Jesus me tocar, eu saio do culto correndo, eu vou embora. Eu já fiz isso para mais de 3 vezes. De receber no meio do culto inteiro uma palavra liberada e eu peguei. Eu falei: essa palavra que eu preciso. Eu saí do culto correndo, minha esposa não entendia nada. Minha esposa pensava até que eu estava com dor de barriga. Fui em casa correndo, fui. O que tu foi fazer? Buscar o que estava guardado. Chegava no altar, entregava, não deixava o culto. Porque oferta, ou tu dá enquanto queima, ou tu não dá mais. Se tu deixar o culto acabar, não vem com essa. Domingo que vem eu trago, não traz não. Próximo culto eu trago, não traz não. O altar acendeu, queimou, tu tem que entregar, porque senão a oferta te domina. Qual foi a maior oferta que você já deu? Agora me diz, qual foi a dívida tua que Jesus não pagou? Você compra de olho fechado, mas a oferta de olho aberto. Quantas vezes Jesus já pagou aquele cartão teu estourado? Quantas vezes você já estourou o cartão na máquina da igreja? Aleluia. A gente é muito bom de cobrar do céu. Tua palavra diz, tua palavra diz, tua palavra diz. A gente joga tudo para lá.
Quantas vezes, eu vou falar só essa aqui, que senão você vai me bater lá fora, vai arranhar meu carro novo. Quantas vezes você já faliu para Satanás? E na sexta-feira tu era a boneca, o galã. No domingo, quando tu chegava, o bagaço, falido, com a sandália no pé, outra perdida, carregado para casa por amigo. Quantas vezes Satanás te faliu na sexta, no domingo você estava arrebentado, na segunda, sorriso no rosto, para trabalhar para na sexta falir de novo. Fora aquele viciozinho lá que levava todo dia uma pancadinha tua. Quantas vezes você já faliu para Jesus? Já chegou num culto e entregou tudo. Irmão, teve um culto que eu estava no culto, o camarada falou isso. Foi, Satanás, tu nunca mais tu vai apontar a Deus dizendo que eu nunca falei para ele. Eu fui no carro, peguei até a moeda. Quando acabou o culto, eu olhei para minha filha e falei, não me pede nada. Nem a moeda, pai, não tem nem moeda. O irmão levou tudo. Aquela palavra ali queimou, eu falei, fali. Pregador, tua vida é uma maravilha, irmão. Se eu te contar aqui, aí que tu não oferta mesmo. Mas é porta dentro de porta. É milagre em cima de milagre. Porque a pastora sempre fala isso lá. Sou crente desde os 14, dizimista desde então. Não lembro de um mês que eu não dei o dízimo nessa vida inteira. Minha filha no ventre eu já peguei o envelope para ela e já dizimava. Ela não sabe nem que dá dízimo, mas eu sei o que aquilo ali vai proporcionar para a vida dela. Todo culto ela me pede oferta. Quando eu tenho um dinheiro trocado, eu já dou até para ela nem me perturbar na hora do culto. E teve um dia que eu dei uma oferta para ela, ela falou, não guarda essa nota não. Eu falei, é criança, né? Eu falei, vou dar essa nota aqui. Ela falou, eu quero aquela da onça ali. Eu falei, calma aí. Uma da onça minha, com uma da onça dela, 2 onças viram um peixe. Não sei na tua carteira, mas na minha vira. Mas já sabe desde criança. O dinheiro que ela guarda para oferta, ela não compra uma bala. A bolsinha separada. E se eu pedir, ela cobra com juros. Eu já falei para ela parar com isso. Isso não é de Deus. A Bíblia não ordena a gente fazer essas coisas. Eu pego uma, ela quer 2. Eu falo, não é assim que papai te ensina. Mas quantas vezes você já chegou e faliu para Deus? Quantas vezes você já chegou assim? E geralmente quando Deus pega a gente assim, Ele pega no dia do pagamento, né? Tanto dia para essa palavra vir, logo hoje que eu estou com... Quando ela vem dura, você ri, você brinca, fica legal. Eu falei, palavra legal, palavra maneira, tô durinho. Mas quando a palavra assim vem, tu tá com a pratinha no bolso, tu fala, não é pra mim não, isso aí não. Não gostei desse pregador não. Se Deus perceber que o dinheiro tem raiz no teu coração, você nunca vai ter dinheiro. Me perdoe, tá? Não sei se vocês gostaram dessa pregação, mas se Deus perceber que o dinheiro te faz se perder, isso vai ser o limite. Sabe quando você vive no limite? Quando tu pensa que vai e volta. Quando tu pensa que vai e volta. É porque Deus está percebendo que existe uma raiz aí. E a bênção do Senhor, a palavra não pode mentir. A bênção de Deus acrescenta e não causa dano. Deus não te dá nada para te perder. Deus prefere fazer você viver no limite. Tem crente que o dinheiro entra no coração e ele tem que viver, vai para o céu na prova. Porque Deus não vai deixar você fora do céu. Mas vai ser prova até o céu, porque o dinheiro te faz outra pessoa. Mas se Deus perceber que tu é a torneira, que o que Ele faz chegar em você, chega em outras pessoas, chega no reino dele. Se Deus perceber que quando o reino precisa, tu é o primeiro a sustentar o reino, se prepara. Se prepara, porque Deus vai abrir a janela do céu. Eu não sei na tua casa, mas janela na minha casa só abre por dentro. E eu não sei se alguém consegue abrir a janela da tua casa por fora. A minha só abre por dentro. E depois que Deus abre a janela pelo lado de dentro do céu, Satanás saiu de lá e nunca mais entra. Só quem pode fechar a janela de novo é Ele. E não tem motivo para Deus fechar uma janela uma vez que Ele abriu sobre a tua vida. Deus abençoe vocês, viu? Olha para alguém que está do seu lado e fala, não deixa o dinheiro entrar no teu coração. Fala para ele, seja a torneira. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.